Às vezes a gente quer que Deus faça de uma maneira e Deus tem feito de outra maneira. Aleluia, porque Jesus sabe o que eu e você precisamos. Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o meu deitar. Ele conhece o teu levantar, Ele conhece o meu levantar. E Ele está falando, aleluia, nessa tarde. Aleluia, que Ele vai fazer. Porque no meio, aleluia, da circunstância, no meio do vento, no meio da tempestade, aleluia, a gente se desesperamos. Aleluia, mas Jesus está falando aqui para mim e para você. Aleluia, que o Senhor Ele vai fazer. O Senhor Ele te conhece por dentro, Ele te conhece por fora. E Ele sabe da onde Ele lhe tirou. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração nessa tarde. Aleluia. Porque para a gente, aleluia, ver Deus agir, a gente tem que ouvir. Aleluia. A gente tem que estar no centro da sua vontade. Porque muitas das vezes a gente queremos ver Deus agir. Aleluia. Mas queremos que Deus haja da nossa forma. E Deus não vai agir da tua forma. Deus vai agir da maneira dele. Eu quero deixar aqui no livro de Daniel, capítulo, aleluia, 1. Um versículo, aleluia, muito conhecido. Aleluia. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, a cercou, né, irmão? E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei apenas chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e das linhagens real, e dos nobres. Aleluia. Existem situações nas nossas vidas que a gente acha que tem o controle. Aleluia. Existem situações nas nossas vidas que a gente achamos, aleluia, que nós temos o controle. Mas para Deus Ele fazer na tua vida, para Deus Ele fazer na minha vida, aleluia, Ele confunde tudo. Ele faz muitas das vezes pessoas te verem na prova, para que pessoas te vejam saindo da prova. Porque tem gente te vendo na prova, aleluia, e dizendo assim, aleluia, ele não vai sair mais. Ela não vai mais sair da prova. E o Senhor lhe trouxe aqui dentro dessa live para lhe dizer que Jesus vai lhe tirar dessa prova. Porque o Senhor, aleluia, Ele colocou Daniel dentro da cova do leão. Mas você poderia dizer assim, mas pastor, por que Deus não impediu que Daniel entrasse dentro da cova do leão? Aleluia. O Senhor, Ele queria mostrar, escute, aleluia, para os inimigos de Daniel,
Aleluia. Que o Deus que Daniel serve, aleluia, é maior do que qualquer cova de leão. Talvez a situação que você esteja vivendo, aleluia, esteja causando dentro de você indagações. Você tem que perguntar a Deus por quê, Senhor, por quê? E o Senhor está dizendo, é para mim agir. Aleluia. Tem gente que não entende, mas o Senhor está dizendo, eu estou agindo. Porque no meio da prova, há um Deus que peleja por você. Então o Senhor está dizendo, ei, adore. Aleluia. Porque tem coisas que a gente não podemos resolver. Mas Deus pode. Mas Ele quer provar a tua fé. Porque muitas das vezes, aleluia, a gente queremos que Deus faça de uma forma. E Deus está trabalhando no silêncio. Elias, o que tu fazes na caverna? Porque Elias queria que Deus falasse com ele, mas Elias queria que Deus falasse com ele do jeito que ele queria. Aí Deus disse, não, Elias, saia para fora. Jesus está dizendo, enquanto tu quiser do teu jeito, mas quando tu disser, Deus faz a tua labra, é a tua vontade. Porque a gente já entra na presença de Deus exigindo. É forte. Aleluia, a gente já entra na presença de Deus dizendo, Jesus, eu quero. Aí Jesus olhou para Jó e disse, Jó, me diga uma coisa, me responda só algo. Onde é que você estava quando eu fiz os céus e a terra? Aleluia, porque Jó estava lá. Perdeu tudo. Aleluia, mas Jesus disse assim, Jó, peraí, escute. Tu não perdeu não, porque tu tem eu. É forte. Talvez você esteja dizendo, Deus, eu perdi. E Jesus está dizendo, tu não perdeu não, porque tu tem a mim, filha. Ei, você não perdeu. Aleluia, porque quem tem Jesus tem tudo. Você está entendendo? Talvez você tenha perdido um relacionamento. Talvez você tenha perdido algo material. Talvez você tenha perdido, aleluia, algo que você queria muito. Mas o Senhor está dizendo, você tem a mim. E quem tem Jesus tem tudo, irmão. Deus colocou Daniel dentro da cova do leão. Aleluia, mas antes de Daniel chegar na cova do leão, Deus colocou dentro da Babilônia. Aleluia, por quê? Porque Jesus queria saber quem era Daniel. Deus quer saber quem é você. Aleluia, porque muitas das vezes, aleluia, achamos que, aleluia, escute, Jesus está lhe dizendo, eu estou lhe provando. Aleluia, para lhe aprovar. Porque tem prova que é Deus que coloca. Para fazer algo lá na frente na tua vida. Mas estamos tão, aleluia, sabe, tão, aleluia, preocupados em sair da prova que a gente não está vendo o que está acontecendo. Ei, Deus está mudando. Aleluia, Deus está mudando. Aleluia, você está tão preocupada em sair da situação que você não está vendo. Aleluia, que Deus está trabalhando no silêncio. Porque muitas das vezes a gente está igual a Elias, querendo ouvir Deus falar, quando na verdade Deus está agindo. Você quer ver Deus falar, mas Deus está agindo. E aí? Aleluia, você quer ouvir Deus falar, Deus. E o Senhor está dizendo, eu estou agindo, terra. Porque a gente quer ver. Aleluia, a gente quer ouvir.
Aleluia. Jesus não vai só falar, ele vai fazer. Aleluia. Porque você já tem ouvido muitas coisas. Aleluia. Você já ouviu muitas coisas. Labracamachuminai. Você já passou por muitas coisas. Rebidelebaravassé. Aí o Senhor está dizendo, agora eu vou agir. É forte. Aleluia. Você já passou por muita coisa, suportou calada. Alabravachou. Aí o Senhor está dizendo, agora, minha filha, eu vou agir. Eu sei que você quer ver Deus falar, mas Jesus está dizendo, eu quero agir. Alabracamachuminai. Jesus já lhe disse, aleluia, que ia fazer justiça, que ia pegar fulana. Alabravassé. Agora se prepara, porque você vai ver o agir. Jesus passou o ano de 2024 todinho falando com você. Os anos profetas dizendo que ia pegar, ia quebrar. Rabacamachuminai. Orabacamachuminécia. Agora é 2025, tu vai ver o agir de Deus. 2024 foi o ano que Jesus mais falou contigo. Agora 2025, meu irmão, vai ser o ano que Jesus vai peneirar. Alabracamachuminai. Ei, vai ser o ano que Jesus vai tratar. E vai ser o ano que Jesus vai agir. Labracamachuminai. Aleluia, porque Jesus sabe do que você tem passado. Aleluia, Jesus tem visto as noites em claro. Aleluia, Jesus tem visto a tua alma gritando por socorro. Aleluia, porque ninguém conhecia Daniel. Quem conhecia Daniel? Ninguém. Aí Deus disse, olha Daniel, tu vai para dentro da Babilônia, porque Daniel, irmão, aleluia, ele foi provado dentro da Babilônia. Aleluia, tem gente que olha para você e diz assim, aleluia, eu não estou entendendo onde é que está a lábia. Aí Deus está dizendo, eu estou agindo. Aleluia, Deus está agindo na tua vida. Mas você está preocupado em ouvir Deus falar. E Deus está dizendo, eu estou agindo. Aleluia, Elias. Aleluia, eu estou agindo. Alabracamassé. Porque Elias queria que Deus falasse no fogo. Deus começou a falar na brisa. Oh, rabacamachuminai. Ei, porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra, aleluia, será ligado no céu. Então é tempo de se ligar com Deus. Alabracamassé. É tempo de deixar para lá aquilo que não te edifica. Oh, rabacamachuminai. Porque Jesus, ele tem, aleluia, algo contigo diferente. E para Deus começar a fazer na sua vida, aleluia, Deus vai fazer os leões jejuar. Deus te colocou dentro da cova do leão, rebidiou. E tem gente dizendo, dessa ele não escapa. Tem gente dizendo, dessa ela não escapa. Aí Deus está dizendo, eu estou entrando na cova. O Senhor está entrando na cova do leão. Aleluia, fazendo a obra na tua vida, porque Ele é Deus. O Senhor está dizendo, tu vai sair, filha, de cabeça erguida dessa situação. Aleluia, Jesus está lhe dizendo que você vai sair de cabeça erguida. Porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo. É um Deus que abre porta. Aonde não tem porta.
Você está desanimada. Você está desanimado. Rebidele baravachou. Mas o Senhor está lhe dizendo que Ele está agindo. O Senhor está agindo, terra. Porque muitas das vezes a gente quer ouvir Deus falar, mas Deus está lhe dizendo, eu estou agindo. Porque quando a gente coloca na mão de Deus, esquece. Porque a gente coloca na mão de Deus e fica dizendo, Jesus é hoje, é amanhã, é quando. E Deus está dizendo, coloca na minha mão e descanse. Aleluia, Deus quer confiança. Aleluia, Deus quer confiança. Deus quer que você confie. É muito fácil a gente dizer, eu confio, pastor. Mas quando o vento está forte. Quando o vento está forte. Aleluia, confia porque o Senhor vai fazer. Ele está vendo tudo e Ele vai agir. O agir de Deus é diferente do homem. Deus deixa o tempo passar. O tempo está passando e alguém está dizendo, alá para você, cadê a promessa? Jesus vai pegar os teus inimigos de surpresa, meu Deus. Os teus inimigos vão se surpreender com o agir de Deus na tua vida. Aleluia, o Senhor está lhe dizendo, para de se preocupar, terra. Porque a gente se preocupa, tu se preocupa demais. Aleluia, tu pensa demais, o Senhor está dizendo, para de se preocupar, lá para você. Aleluia, porque Jesus já falou, Jesus já disse, mas tu não consegue parar de se preocupar. O Senhor está dizendo, sou eu que vou mudar o homem, não é você, terra. Oh, rabacamacé. Aleluia, o homem diz assim, eu vou ali, aí tu diz assim, já vai de novo. O Senhor está dizendo, eu não disse que vou libertar, pois eu vou libertar. Oh, rabarabarabacé. Deus vai libertar alguém do vício. Deus vai libertar alguém porque Deus é Deus. Aleluia, porque Jesus, Ele não dá uma prova sem eu e você podemos suportar ela. Você está dizendo para Deus que não aguenta mais. Você está dizendo a Deus que já não aguenta mais. Mas o Senhor é aquele que está contigo. O Senhor colocou Daniel dentro da Babilônia para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor está dizendo, o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado na tua vida. Aleluia, dentro desse vale, dentro dessa cova de leão, dentro deste alabaravacé. Aleluia, porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, mas do jeito de Jesus é melhor. Aleluia, porque a Bíblia diz, irmão, que o que Jesus faz hoje, a gente só vai entender depois. Aleluia, então para de ter pressa lá para você. Aleluia, eu sei que você quer ouvir Deus falar, mas Deus está dizendo, eu estou agindo. Oh, o inimigo quer confundir a tua mente. Jesus disse que vai libertar. Jesus disse que vai salvar. Oh, então espera. Aleluia, porque, irmão, quando a gente anda em muito canto, a gente escuta muita coisa. Eu me lembro do Senhor que Deus mandou dizer para uma irmã, eu disse, olha, Deus manda dizer que vai trazer de volta.
Mas a irmã chegou para mim e disse, mas olha, uma profeta disse que ele não voltava mais. Oh, rabarabarabá. Eu disse, pois Deus está dizendo que ele vai voltar. Arabacamachuminá, e voltou. Aleluia. Porque, irmão Glosó, seu inimigo vai querer confundir a tua mente. Então é necessário a gente prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo. Oh, rabarracé. Se Jesus falou, agarre a promessa. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Quando a gente temos, aleluia, irmão, glória ao Senhor, aleluia, intimidade com Deus. O inimigo não encontra espaço na nossa casa. Então o Senhor quer fazer na tua vida, levanta a tua cabeça. Aleluia. Jesus está dizendo ainda, ainda rabacamachumina, ainda chute. Ainda dá tempo. O Senhor está fazendo a obra mesmo que você não esteja entendendo. Porque a Bíblia diz que Jesus, aleluia, aleluia, fez os leões jejuar. Jesus está dizendo que alguém vai ter que ver a tua vitória. Você que só tem discutido com seu esposo dentro de casa. Deus está quebrando toda a ferramenta do diabo. Você que tem só discutido com seu esposo dentro de casa. Deus está repreendendo toda a ferramenta do diabo. Oh, rabacamachumina. Muitas das vezes dorme até brigado com ele, né? Que a série de homem. Mas Deus está quebrando, aleluia, esse laço do diabo. Porque você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alabravassé. Aleluia, grande foi a alabracamachumina, o vento. Mas o Senhor está dizendo que o tempo hoje chegou de Deus mudar essa situação. Aleluia, não vai ter mais briga, vai ter vitória, vai ter paz. Aleluia, Deus vai mudar o coração do homem. Porque Daniel estava dentro da Babilônia. E o Senhor começou a trabalhar na vida dele. Escuta, Deus está trabalhando na tua vida e tu não está entendendo. Deus está trabalhando na vida do teu esposo e tu não está entendendo. Lá para você. Aleluia. Para de ir na cabeça dos outros, terra. Oh, delebaravacé. Jesus está lhe dizendo, aleluia, tu és a serva do Senhor. O Senhor te escolheu para uma grande obra. E o Senhor vai fazer as coisas darem certo para você. Aleluia, a tua vida financeira está só a misericórdia. Aí Deus está dizendo que está abrindo as portas. Ei, Deus está tirando o empecilho. O impedimento. E lhe dando vitória na terra. Porque você disse, Deus, eu estou cansada de... Você está cansada de ir atrás do seu esposo nos bar. Oh, mas Deus está dizendo que Deus está libertando. Meu Deus, é muito forte. Oh, Deus está libertando o homem. Porque Jesus sabe como você chegou dentro dessa live. Aleluia. Jesus lhe trouxe de surpresa para essa live. Aleluia. Porque Jesus chega, aleluia, irmão. Jesus chega, aleluia, irmão, e surpreende. Jesus vai te surpreender nessa situação.
O Senhor está dizendo, derramo eu sobre a tua vida. É uma unção. Deus está derramando sobre a vida de pessoas aqui. Aleluia, é uma unção. Aleluia, Deus está quebrando o jugo. Deus está tirando você, aleluia, dessa situação. Porque o Senhor conhece o teu coração e a tua alma. O Senhor está dizendo, descanse. Porque a gente queremos ver Deus agir, mas não queremos, aleluia, aceitar a vontade dEle. Deus age, Deus está dizendo, eu estou agindo. Alabaravassa, Deus está agindo na tua vida. Aleluia, tudo aquilo que estava querendo paralisar, escute. A tua fé está caindo por terra. Porque a Bíblia diz que Daniel saiu da cova do leão. Deus vai tirar você dessa situação. Deus, Ele vai lhe tirar dessa situação. Aleluia, porque o Senhor, Ele é o Deus que opera na terra. O Senhor está operando no meio dessa situação. Aleluia, porque a Bíblia vai dizer, irmão, que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Então recebe força, recebe ânimo, recebe graça. Porque a Bíblia diz que Jesus fez os leões jejuar. Os leões vão ter que jejuar. Deus está quebrando o arco do forte. Oh, Rabacamachuminai. Aleluia, porque Jesus, irmão, Ele sabe o que está fazendo. Aleluia, Deus permite experiência na tua vida. Aleluia, Deus permite experiência. Que às vezes a gente não quer passar por nada. Mas Deus, Ele quer uma atitude sua. É tempo de voltar ao primeiro amor. Aleluia, Jesus está sentindo saudade. Lá, Baravacé. De você orar de madrugada. Jesus está sentindo saudade, terra. De você estar essa hora no ciclo de oração. Jesus está sentindo saudade porque tu tem estacionado. Labra camachumidade. O Senhor está alabaravacé. Dizendo para vidas aqui que Ele sente saudade. Aleluia. Porque a Bíblia diz, buscai, aleluia, o Senhor, irmão. E Ele, aleluia, irmão, né? E o achará. Busque a presença do Senhor. O Senhor lhe trouxe aqui para renovar tuas forças. O Senhor lhe trouxe aqui para fortalecer a tua alma. Porque você tem olhado para A, você tem olhado para B, você tem olhado para C. E esquecido de olhar para o Rei. Aleluia, porque o inimigo tem tentado de todas as maneiras de colocar um crente contra o outro. Mas o Senhor está colocando por terra. E o Senhor está trazendo união no meio do povo de Deus. Porque você passou por vales, por situações, por adversidade. E não teve um que dissesse, vamos fazer uma campanha, mulher. Oh, Rabacamachuminai. Quantas das vezes tu chega chorando nas igrejas? Remidelebaravacé. E alguém muitas das vezes não abre nem a boca para dizer, vou abrir uma campanha por tu. Camandelebaravacé. Mas Deus está lhe dizendo que Ele está lhe tirando dessa, dessa cova de leão.
Você vê todo mundo dando testemunho e você diz assim, Jesus, eu vou dar o meu também. Oh, Rabacamachuminai. Você vai testemunhar que Jesus fez. Aleluia. Pelo sangue de Jesus, você vai testemunhar que Jesus fez. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Aleluia. O inimigo já perdeu. Mas escute. 2024 foi um ano que você escutou tanta coisa. Mas 2025 vai ser o ano que Deus vai libertar, que Deus vai salvar, que Deus vai curar, que Deus vai falar, bravassar, que Deus vai sarar e que Deus vai fazer justiça também. Oh, Rabacamachuminai. Ei! Aleluia, Jesus. Ele vai fazer justiça. Labracamachuminai. Porque Jesus sabe do que você tem passado. As experiências que você tem vivido não tem sido fácil. Porque a Bíblia vai dizer que no mundo nós teremos aflição. Para que a gente possamos ter bom ânimo. Escute. Para a vergonha do diabo, tu vai sair dessa situação. Para a vergonha de Satanás, tu vai sair dessa situação. Meu Deus. Oh, Rabacamachuminai. Porque tu tem olhado para a situação e tem desanimado. O Senhor está dizendo, ei filha, eu estou contigo nessa situação. Aleluia, porque quando Jesus dá ordem, ei, não tem diabo, não tem capeta, não tem ninguém que possa impedir. Deus está presente, Germana dos Santos. Abençoa a tua serva, abençoa o lar dela. Vai cobrindo com teu sangue, vai dando vitória. Vai agindo por ela, lá para Camacé. Porque tu és o Deus, ó Pai, que desfaz as obras do adversário. Deus, tu és o Deus que dá vitória. Lá para Camacé, a tua filha. Abençoa ela, Pai. Porque tu és o Deus que corta o laço. Senhor, tu és o Deus que queima os carros no fogo. E diz para tua filha, aquietai-vos. Aleluia, saquiete, labracamachuminai. Porque Jesus está trabalhando. A situação está fora de controle, mas do controle de Deus não está. Pode estar fora do teu controle, mas do de Deus não está. E Deus está lhe dizendo, se aquiete, porque Jesus está cortando o laço. E lhe dando vitória na terra. O Senhor está dizendo, eu desfaço, eu quebro. Porque o Senhor, Ele te visita. Ele está dando vitória. Porque Jesus sabe o teu limite. E Jesus sabe que tu chegou no limite. E o Senhor, Ele vai dar vitória. Então receba, Germana, Deus é contigo. Então Deus, Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Tem gente que está fora da situação, dizendo, rapaz, porque para ver o mal, tem muita gente. Mas Jesus está dizendo, vão ter que ver o bem. Vão ter que ver Deus honrando, abençoando. Oh, rabarabaravacé. Aleluia. Deus visita a Andréia, Pai. Abençoa a tua filha. Cobre ela com teu sangue. Abençoa a tua serva.
André Aparecida, ajuda ela. Fortalece, Deus, a tua serva nesta prova. Porque, Pai, a tua filha tem sido provada. Mas o Senhor, Pai, vai dar vitória à tua filha. Oh, Rabacamassé. Dá vitória à tua serva. Porque o Senhor está soprando um vento, Deus, favorável. E a tua serva, meu Pai, se surpreenderá com o que o Senhor vai fazer. Amém, André Aparecida. Aleluia, motivo retime. Então Daniel estava, aleluia, convicto de que Deus estaria com ele. Porque quando a gente tem a certeza de que Deus é conosco, aleluia, por mais que a situação seja, aleluia, irmão, assustadora, a gente tem a certeza. Então o Senhor está dizendo, ei, deleite, se deleite na presença de Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de Salmo, deleita-te no Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aleluia. Então se deleite diante de Deus. Aleluia. Porque muitas das vezes, aleluia, a gente queremos fazer como o profeta Ezequiel. Olhar para o vale. E quando a gente olha para o vale, a gente fica preocupado. Tu tem olhado para o vale e está preocupada. Tu tem olhado para a situação e está preocupada. Lá, Bracamachuminário. Mas o Senhor está ali dizendo, profetize. Aleluia, profetize, use a autoridade que Jesus lhe deu. Aleluia, porque muitas das vezes a gente ficamos, aleluia, irmão, aleluia, com medo, pensando mil e uma coisa. E o Senhor está dizendo, abra a boca e profetize. Abra a camachuminai. Deus está apresentando em santos, dá vitória à tua serva. Senhor, faz a obra na vida da tua filha. Obrigado, Élica. Chega abençoando ela, Pai, chega repreendendo todo o mal. Senhor, toda ação contrária contra a vida dela, joga por terra, Labracamassé. Porque tu és o Deus que guerreia, tu és o Deus que peleja, tu és o Deus que luta por ela. Deus e o Senhor fará, Pai, coisa nova, coisa grande. Alabravassé. Abençoa a tua filha, porque o Senhor está chegando, Anne Santos. Aleluia, te socorrendo e te dando vitória. Aleluia, na terra, em nome de Jesus Cristo. Élica, Deus está chegando, Élica. O Élica, o Senhor manda te dizer, Labracamassé, que o Senhor tem algo grande, Labaravassé, para fazer. Mas o Senhor está dizendo que vai tirar alguém do caminho. Eu vejo Deus tirando Élica, alguém do caminho. Obrigado, Priscila. Porque é necessário alguém sair da frente. Labracamassé. Alguém vai sair do caminho. Porque alguém bate no peito e diz assim, não saio. Aí Deus está dizendo, eu vou arrancar alguém do caminho. Labracamassé. Livramento Deus tem te dado por esses dias. Remide vasou. Rebihasério de camandio. Livramento Deus tem lhe dado. Oh, Rabacamassé. Deus está te dando livramento. O Senhor está aqui, irmão, e vai fazer. Passa, Maria. Não deixe essa luta lhe parar. Porque Jesus sabe como tem sido difícil para você. Deus diz, Gisele, cobre Gisele com teu sangue. Deus, o Senhor está vendo, Pai, o que Gisele está passando. Deus, obrigado, Ana Paula. O Senhor vai lá para Vastel, o Senhor vai agir. O tempo de Camandele Baravachou, de cantar, Remi, Delemandio, já está chegando. Deus traz o Deus, ó Pai, que Alabracamassé vai agir por ela.
Porque o Senhor sabe, meu Pai, o que a tua serva tem passado. O Senhor manda te dizer, se prepara. Oh, delebaravassé. Porque Deus é Deus do de repente, viu, Gisele? Deus está fazendo de repente da tua vida nessa tarde. Então Daniel, irmão, ele saiu da cova do leão. Aleluia. Porque Jesus sabe. Receba, viu, Gisele? Deus está agindo, Gisele. Deus está tirando você dessa situação. Porque tem horas que tu acha que vai enlouquecer, mas tu não vai enlouquecer, não. Deus vai te dar vitória. Deus vai te surpreender. Labravassé. Aleluia. Então Daniel saiu da cova do leão. Quem pensou que Daniel não ia sair ficou o quê? Pasmado. Surpreso. Porque Jesus sabe como trabalhar. Jesus sabe como agir e ele sabe também como parar alguém. Porque tem situações que Deus tem permitido porque porque é para parar alguém. E às vezes a gente quer que Jesus cesse, a gente quer que Jesus pare. Aleluia. Jesus está dizendo, não vou cessar. Porque Deus permitiu algo para parar alguém, viu? Alguém está dentro de um vale. Labracamassé. E foi Jesus que colocou alguém lá. Labracamassé. Ei, foi Jesus. Porque Jesus sabe como parar alguém. Jesus sabe como quebrar o orgulho de alguém. Jesus sabe como trabalhar na mente de alguém. Porque Deus está trabalhando, Deanine, na mente de alguém. Porque Jesus sabe como como quebrar, como trabalhar. Porque alguém tem um coração, só a misericórdia. Que minutia. Aí Jesus está dizendo, eu estou tratando, eu estou quebrando, eu estou... Obrigado, Priscila. Obrigado, Carla Cruz. Obrigado, Ju Priscila. Ei, Jesus está trabalhando no coração de alguém. Porque Jesus sabe como trabalhar. Jesus sabe como como agir na terra. Porque às vezes a gente quer entender. Mas o tempo é somente de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. Jesus está operando nessa situação e você não está vendo, terra. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus de Nazaré, ele pega as coisas que não são para confundir as que estão. Ei, é neste vale. Aleluia, que Jesus vai lhe honrar na terra. É neste labaracé. É neste deserto. Que Jesus vai lhe honrar na terra. Porque Jesus sabe como você entrou aqui dentro dessa live. E o Senhor vai operar na tua vida. O Senhor vai agir na tua história. Obrigado, Eliana. Obrigado por fixar, viu? Karine Rodrigues. O Senhor sabe. Aleluia. Como agir, terra, na tua história. E a Bíblia diz que Daniel saiu, porque tem gente achando que tu não vai sair, Alba Souza, dessa situação. Mas o Senhor está dizendo que tem mesa preparada para você. O Senhor está dizendo, não se preocupa lá para você. Porque tu está muito decamandelé barabachou. Pensativa, dizendo, Jesus, como é que eu vou fazer? Senhor, como é que eu vou resolver? Rabacamassé. Aí Deus está dizendo, quem vai resolver sou eu, minha filha. Quem vai fazer sou eu na tua lavação, na tua vida. Obrigado, viu, Luana, por fixar. Quem vai celebrar Deus? Quem vai resolver sou eu.
É somente para se deleitar. Se deleita porque o Senhor vai fazer. Aleluia. Jesus está dizendo, se deleita. Porque Jesus vai fazer a obra na tua vida. Então o que Jesus está fazendo hoje você não está entendendo. Mas Jesus, ele tem, viu, Lidiane Oliveira. Obrigado, Carla Cruz. Aleluia, ele tem anotado tudo. E o Senhor está lhe dizendo que do jeito que está, ei, não vai ficar. Jesus está lhe dizendo, aguarde uma surpresa. Porque Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de surpresa no meio dessa rebelião. No meio dessa guerra. Deus é Deus de surpresa. Eu sinto Deus aqui. Então tudo que Jesus, irmão, lhe prometeu, aguarde. Porque vai acontecer. Não deixe o diabo colocar dúvida na tua mente. Não deixe o inimigo parar você. Não. Receba ousadia, receba força. Para você caminhar para a igreja, para você caminhar para os cultos. Porque faz tempo que você não vai mais na congregação que você está. Faz tempo que você não cultua lá para Camacé. Porque a situação tem lhe parado. Vento! Debaixo. Ei, tem feito você estar assim. Ali sem vontade de nada. E Deus está quebrando. Tudo aquilo que está querendo fazer você ficar assim, aleluia, sabe, triste, cabisbaixo, pensativa. Deus está arrancando nessa tarde. Porque Daniel, irmão, aleluia, ele entrou dentro da cova do leão, mas ele sabia que quem estava com ele era Jesus. Então você não está só. Aleluia, quem está com você é Jesus de Nazaré. E ele tem contemplado a tua guerra. E ele está lhe dizendo, se prepare porque você vai vencer. Se prepare porque Deus, ele vai te dar a vitória. Obrigado, Karine Rodrigues. Se prepare porque Deus vai fazer com que as portas, elas se abram. Ei, o Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai fazer as coisas começarem a dar certo para você. Aleluia, Deus visita o filho da tua serva Joelma, Pai, vai curando, vai estendendo a tua mão. A paz do Senhor Rafaela, visita, meu Pai, dá vitória. Boa tarde, Rafaela. Visita o filho, Pai de Joelma, porque Tu és o Deus que cura. Obrigado, Karine, obrigado, Ana Paula, obrigado, Priscila. Tu és o Deus que sara. Lá para Camacé, em nome de Jesus, Senhor, repreende toda enfermidade. Aonde, Pai, estiver o mal, Pai, que seja repreendido. Que seja desfeito. Em nome de Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor visita, Pai. E o Senhor está curando. Receba. Receba a cura, Joel, do teu filho nessa tarde. Receba a cura. Aleluia. Receba a cura pro teu filho no nome de Jesus. Oro sim, viu, Karine Rodrigues. Deus, eu te apresento Karine Rodrigues, da vitória da tua serva, abençoa ela. Faz a obra na vida da tua filha, Pai. Faz o impossível se tornar possível. Deus, Tu és aquele Senhor que chega a Andelebaravacé. Repreende, Pai, todo o mal, Pai. Eu vejo o Senhor, aleluia, o Senhor, Pai, aleluia, agindo, Pai, a favor da tua serva. Deus, haverá, Senhor, alabravacé, haverá resposta nessa tarde, Pai, por uma oração que a tua filha fez. A Karine Rodrigues, Pai, fez uma oração. E ela disse, Senhor, eu quero uma resposta. E o Senhor, Pai, está respondendo a oração da tua filha. Deus, o Senhor está dizendo, filha,
Eu sou Deus que faça assim, ó. Arabacamachimina. Ondelebarabacé. Deus está agindo na revação nessa tarde. E o Senhor manda dizer assim, se prepara, delebarabacé. Porque vai chegar na tua mão a providência. Eu vejo uma providência, Karine, chegando para tua mão. Eu vejo uma providência da parte de Deus chegando para tua mão. Arabarracé. E o Senhor manda te dizer, aguarda também, decamarracé. Porque alguém, alabarabacé, vai entrar em contato com você. Viu? O Senhor vai, você vai fazer alguém entrar em contato contigo, Karine. Aleluia, porque o Senhor, Ele tem visto as tuas lágrimas. Oh, Rabacamacé, Deus tem visto as tuas lágrimas. Obrigado, Rosa Oliveira. E Ele vai agir. Deus, eu te apresento Lidiana Oliveira, abençoa a tua serva da vitória. Faz a obra na vida da tua filha, chega operando, chega agindo na vida da tua serva. Senhor, porque tu és o Deus que vai colocar a tua filha no meio dos grandes. Deus, o Senhor vai confundir muita gente. Alabaravacé, o Senhor está dizendo que vai confundir muita gente. Porque o Senhor é aquele que te justifica. O Senhor é aquele que faz, é aquele que opera, é aquele que entra. Alabaravacé. E Ele vai fazer. Deus, eu te apresento Luana Sorlier. Abençoa a tua filha, Pai, age na vida dela. Senhor, vai alabaravacé, vai dando vitória. Vai abençoando a tua filha nesta tarde. Faz a obra na vida da tua serva. Porque, Pai, o Senhor, Pai, o Deus, ó Pai, que vai, Senhor, aleluia, agir na vida dela. Deus, de forma grande, de forma surpreendente. O Senhor diz assim, aguarda só mais um pouco. Porque está chegando para tuas mãos a vitória. Abençoa a tua filha no nome de Jesus Cristo. Deus, eu te apresento Stephanie. Visita a saúde dela. Faz a obra na vida da tua serva. Chega operando. Chega fazendo a obra. Chega agindo na vida dela. Abençoa ela, Pai, porque o Senhor está visitando a saúde dela. Visita, meu Pai, a saúde da mãe dela. Visita, meu Pai, a saúde da mãe dela. E repreende todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, visita, Pai, a saúde da mãe dela. Porque o Senhor está repreendendo, viu, todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus, eu te apresento Luiz Riva. Visita Luiz Riva. Dá vitória a Luiz Riva, Senhor. Faz a obra na vida de Luiz Riva. Cobre com teu sangue. Eu vejo o nome projeto. E o Senhor manda dizer que o projeto vai sair do papel. E o Senhor, aleluia, vai realizar o projeto. E o Senhor vai te dar condição. Carla Cruz. Deus visita a Carla Cruz. Pai, dá vitória à tua serva. Abençoa ela. Senhor, porque tu és o Deus, ó Pai, que vai dar vitória. Deus, alguém bate de frente com a tua filha. Mas o Senhor, Pai, vai fechar a boca do leão. E vai dar vitória. Deus está cessando, viu? Deus está cessando uma afronta. Deus está cessando uma afronta. Alabaravacé. Deus está cessando uma afronta. Arabacamacé. Deus, eita, Rosa Oliveira, abençoa a tua filha, cobre com teu sangue. Faz a obra na vida da tua serva, ser com ela, Pai. Porque tu és o Deus, ó Pai, que está, Senhor, mudando, Deus, o cativeiro da tua serva. Deus está mudando o teu cativeiro nessa tarde, viu? O Senhor manda dizer que Ele está mudando o teu cativeiro. Então, irmão, Jesus de Nazaré é aquele irmão que, aleluia, que tirou o irmão Daniel da cova do leão. Ele vai tirar você também. Você não sabe como você vai sair dessa situação. Porque tem situação que a gente não sabe como vai sair dela. Tem vale que a gente não sabe como vai sair dele. Mas o Senhor vai lhe tirar dessa situação. O Senhor vai fazer com que você contemple o trabalhar de Deus, o agir de Deus na tua vida. Porque Ele sabe, aleluia, irmão, como você tem, aleluia, estado. E a Bíblia vai dizer, irmão, aleluia, que Daniel saiu para a vergonha do diabo. Você vai sair também. Aleluia, você tem lutado com alguém muitas das vezes e tem se cansado. Renata Oliveira. Obrigado, viu? Aleluia, você tem se cansado. Porque você tem lutado com alguém. Mas o Senhor está lhe dizendo que Deus vai mudar o coração de alguém por completo.
Você viu somente um sinal e você achou que alguém mudou de verdade. Aleluia, mas o Senhor está dizendo que está mudando alguém por completo. Aleluia, Jesus está mudando alguém por completo. Aleluia. E tu vai ver a diferença. Então Daniel saiu. O segredo, irmão, é você continuar. O segredo é você estar na presença. Aleluia. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não. Mas olhe para Jesus de Nazaré. Aleluia, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. A palavra do Senhor vai dizer, irmão, que passará os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. Então aquilo que Jesus lhe prometeu vai acontecer. Só permaneça no lugar. Mardoqueu, ele ficou na porta. A mãe estava ali, irmão, afrontando. A mãe estava ali, irmão, aleluia, querendo tirar ele da graça. Arabarras. Mas ele não saiu. Aleluia, da porta. Porque quando eu e você, irmão, estamos, aleluia, irmão, convictos daquilo que a gente quer. Aleluia, pode ter certeza de que Deus ele vai te dar a vitória. Vai acontecer muita coisa. Vai se levantar gente. Aleluia, vai, sabe, muita coisa, mas aquele que te fez a promessa é maior. Jesus tem visto. E coisa boa, irmão, quando a gente se cala. Aleluia. A gente sabe que a gente está com a razão. Aleluia. Mas tem gente que não quer ouvir. Então deixa Jesus fazer. Aleluia. Jesus sabe que você está certa. Mas quando Jesus fizer, vai ter tanto pedido de perdão. Aleluia. Vai ter pedido de perdão. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, aleluia, escute, que Jesus, ele é o advogado. Então a coisa boa, irmão, é quando a gente espera no Senhor. Espere. Aleluia, descanse. Porque quando a gente espera em Deus, a gente não se decepciona. O Senhor está dizendo, não tome a frente de Deus. Porque a gente quer, irmão, muitas das vezes, aleluia, aquilo que muitas das vezes até não é para você, e você quer. Jesus está dizendo para alguém, não tome a frente. Não tome a frente de Deus. Porque o Senhor, ele vai fazer. Aleluia. Quando Jesus fizer, ele vai fazer por completo. Deus está dizendo que vai completar a obra. Alabarabás. O Senhor está ali dizendo que vai completar a obra. Arabacamassubina. Porque quando a gente, irmão, deixamos na mão de Deus e descansamos, o negócio é diferente. Daniel entrou na cova do leão. Mas Deus estava preparando Daniel. Isso que Deus está lhe dizendo que está lhe preparando. Você está nessa situação porque Deus está lhe preparando. Aleluia. Você está nesse vale porque Deus está lhe preparando. Aleluia. Você não está esquecida dentro desse vale. Porque você acha que você está esquecido dentro desse vale. Aleluia. Você acha que está esquecida. E Jesus está lhe dizendo, não está, filha. Você não está esquecida. Aleluia. Por quê? Porque Jesus, irmão, ele conhece cada um. Aleluia. Ele conhece você. Você não foi esquecido por alguém. Aleluia. Jesus, ele te ama.
Então, aleluia, coisa boa é quando a gente deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Aleluia. A melhor resposta é o silêncio. Aleluia. Se silencie. Que às vezes você abre ali um áudio misericórdia. Sabe? Lhe afrontando e você se silencia. Aleluia. E alguém olha e diz assim, como é que pode? Eu falei. Né, irmão? Porque o inimigo ele vai tentar. Mas quando a gente estamos, quando a gente temos sabedoria. Aleluia. Então seja sábia. Deixe Jesus falar por você. Porque tem gente que você fala, irmão, e a pessoa não escuta. Aí, quando acontece, alguém abre a boca e diz, por que você não disse? E você queria ouvir. Aí, porque tem gente, irmão, que está cego. Mas Deus está lhe dizendo que Saulo vai cair do cavalo. Muito forte isso. Aleluia. Saulo vai cair do cavalo. Irmão, Deus está falando aqui. Aleluia. Só não pega quem não está ligado com Deus. Aleluia. Jesus está falando na palavra. Como foi dito no começo da live. Aleluia. Deus está agindo e você quer ouvir. Mas Deus está agindo. Aleluia. Deus está agindo, mas você está querendo fazer igual a Elias. Quer ouvir. Aleluia. É melhor ouvir ou ver? Deus agir é melhor ver. Aleluia. Porque você já está cansada dessa situação. Então é melhor ver Deus agir. Aleluia. Você vai voltar aqui, mãe, vai e vai ver o trabalhar de Deus na tua vida. Porque Jesus sabe de onde Ele lhe tirou. O Senhor está dando, aleluia, estratégias de guerra para pessoas aqui. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam. Você tem passado pela frieza de alguém. Alguém tem estado frio com você. Aleluia, você passou pela frieza de alguém. Mas o Senhor está lhe dizendo que Ele lhe ama. Aleluia. Porque você tem pedido tanta atenção de alguém. E alguém não tem sido recíproco com você. Não tem sido verdadeiro, não tem sido verdadeira. E você tem questionado a Deus e dito assim, Senhor, por quê? Aleluia, que fulano me feriu tanto. Aleluia, porque experiências são, irmão, aleluia, concedidas. Para que você seja forte. E vença. Aleluia. Você vai vencer. Você vai conseguir sair dessa situação. Aleluia. Diga, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabe o que está fazendo. A palavra do Senhor vai dizer que Daniel saiu da cova do leão. Você vai sair dessa situação. E quem preparou a forca vai cair nela. Irmão, Deus é justo. Deus não é injusto. Aleluia. Então não tenha medo. Deus, Ele vai fazer. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmão, aleluia, que tudo é possível ao que crê. Então Deus, Ele lhe chamou para fazer a diferença.
Aleluia. Muitas das vezes você é até rejeitada pelas pessoas da sua família. Aleluia. Mas o Senhor, Ele te ama. Ele te escolheu. Aleluia. Alguém ainda vai na tua porta. É. Aleluia. Alguém vai na tua porta. Aleluia. Porque o Senhor, irmão, aleluia, Ele trabalha de forma diferente. Aleluia. Tem gente que não entende, mas o Senhor está lhe dizendo, glorifique. Adore a Deus nessa luta. Que você vai ver Jesus honrando você. Jesus abençoando você. Para de se preocupar. E começa, aleluia, a servir a Deus com todo o teu ser, com toda a tua alma. Aleluia, porque Jesus de Nazaré, Ele tirou, aleluia, Daniel da cova do leão. Mas quem foi que tirou, pastor? Foi Jesus. Jesus está lhe dizendo aleluia, que é Jesus que vai lhe tirar desse vento. Aleluia, não é A, não é B, não é C, não é ciclano, não é fulana. É o próprio Deus. Aleluia, porque muitas das vezes, aleluia, tem gente que quer fazer igual a Acabe. Quando o profeta chegou para, aleluia, quando o profeta Eliseu disse, olha, não vai ter chuva, profeta Elias, perdão, não vai ter chuva. Acabe foi lá procurar os recursos da terra. Porque tem gente que Deus coloca na prova, coloca no vale e a pessoa vai lá, tarde de fulana, a tarde de ciclana. Deus não já disse que vai fazer, então descanse. Aleluia, não vá atrás do homem. Porque quem vai fazer vai ser o rei. Aleluia. Não force. Deixe Jesus fazer. Que a gente quer, irmão, aleluia. O Senhor está lhe dizendo que vai fazer. Porque quando Jesus disse, olha, não vai chover, o profeta, né? E Acabe queria, porque tem coisa que a gente quer. Mas tem coisa que Deus não quer. Então o Senhor está lhe dizendo, vai chegar, vai acontecer, mas espera. Eu sei que é difícil a gente esperar. Dói muito. A gente esperar, a gente sabe, irmão. Mas é necessário. Porque a Bíblia vai dizer lá em Salmo capítulo 40, que o salmista Davi disse, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Então espera. Vai valer a pena. Aleluia, vai valer a pena. Não sei qual é o relacionamento que você tem, aleluia, irmão, enfrentado. Mas o Senhor está lhe dizendo, vai valer a pena. Deus, Ele manda. E é Ele que vai fazer. Então quando, aleluia, você entender que quem vai fazer vai ser Jesus, você vai sair dessa situação. Tentaram de todas as formas. Obrigado, Carol. Tentaram de todas as maneiras. Mas o Senhor é aquele que tem lhe fortalecido. Recebe hoje, aleluia, força, ousadia. Recebe hoje ânimo. Deus está respondendo a tua oração. Você perguntou a Deus o que é que você ia fazer. Você perguntou a Deus o que é que você ia fazer. Deus está lhe dizendo, filha, eu vou fazer. Aleluia, Deus vai fazer. Não adianta você, irmão, ir lá, sabe? Não. Daniel não ficou nem preocupado. Aleluia. Daniel saiu. Acredito que alguém olhou e disse, pronto. Daniel não vai sair vivo.
Mas Jesus chegou. Jesus vai lhe tirar dessa situação. As bênçãos do Senhor vai chegar na tua vida. Peraí. Aqui, mamãe, ó. Aqui, Marião. Aqui, mamãe. Aqui. Vai. Então as bênçãos do Senhor vai chegar na tua vida. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, passará os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. É verdade, Raquel Rocha. Então Jesus é aquele que vai fazer a obra na tua vida. Porque o Senhor, ele tem um propósito. Deus tem um propósito. Aleluia. Com cada luta, com cada situação, ele tem um propósito. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus colocou Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Deus não colocou, aleluia. Não, Deus colocou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Aleluia. Deus colocou, irmão, escute. Aleluia, você faz parte de um projeto de Deus. Porque era através da vida, aleluia, de Daniel que Deus queria fazer. Aleluia, você faz parte de um projeto de Deus. E qual é o projeto, pastor? Ei, o projeto, aleluia, é ganhar alma para o reino. Aleluia, a gente, muitas das vezes, aleluia, a gente não entende, não é você não levantou a mão, aleluia, não aceitou Jesus, então você não se manda mais. Então, aleluia, tem gente que está te vendo no vale dizendo, aleluia, é preço, é isso, é aquilo, porque tem gente que, aleluia, mas Jesus, aleluia, irmão, está lhe dizendo que vai lhe tirar. Aleluia, porque Daniel fez uma escolha. Eu sei que quando a gente faz escolha, a gente sofre. É ou não é? A gente sofre retaliação, a gente sofre muita coisa. Mas a escolha que Daniel fez não foi uma escolha para sofrer, foi uma escolha para ser honrado. Então você não escolheu para sofrer, você escolheu para ser honrado por Deus. Então se prepara, porque tem honra de Deus. Aleluia. Tem gente que é lepra, que se afastou de você. Aleluia. Pensando que é lepra, que você ia morrer nesse vale. E para vergonha do diabo, tu vai sair dele. Deus vai lhe tirar dessa situação. E tem gente que vai se arrepender de não estar do teu lado. Porque a honra que vai ter, vai ser grande, irmão. Você pode até dizer, mas Jesus, como? Eu não tenho estudo. Eu não tenho influência. Eu não tenho uma dicção bonita. Porque a gente não sabe nem falar direito, né? Mas Jesus é aquele que dá ordem ao meu e ao teu favor. Obrigado, Ivana. Então Deus está dando ordem para pessoas aqui. Ele dizendo que está chegando o tempo de Deus começar a lhe honrar. Aceite a vontade de Deus. Eu sei que é difícil a gente aceitar. Mas aceite. Aceite a vontade do rei. Porque você vai ver Deus começar a fazer. Aleluia. Foi Jesus que tirou, afastou, quebrou. Para tratar. Porque Jesus muitas das vezes, irmão, tira a gente da tua vida para tratar. Deus está tratando com, aleluia, com o ego de alguém. Viu? Remile Marques. Remile Marques, Deus está trabalhando. Deus está tratando com o ego de alguém.
Labra Camacé. Deus está dizendo, eu estou trabalhando no ego de alguém. Porque alguém já era para ter obedecido a voz de Deus. Mas alguém disse, fechou a mão e disse não. Aí Deus está dizendo, eu estou trabalhando Labra Vacé. Porque alguém é materialista, Labra Camachemina. Mas Jesus está dizendo, eu vou tratar com o ego. Eu vou decamandiô. Deus vai tratar. Porque aquilo que é para ser seu, não tem diabo que tome. Aleluia, porque tem gente que quer ficar com o que é nosso, por direito. Aí Deus está dizendo, eu vou fazer. Aleluia. Oi, mamãe. Então Jesus, ele tem os seus meios e suas formas. Tá certo. Tá certo, mamãe. Então Deus, ele tem suas formas. Tá certo. Então Deus tem suas formas e seus meios de trabalhar. Daniel saiu, mas não foi no tempo dele, foi no tempo de Deus. Aleluia. Então você vai sair, mas não é no teu tempo não. É no tempo de Deus. Porque tem gente que quer sair na prova no tempo dele. Não porque eu conheço fulana, que fulana tem, sabe? Ah, Jesus está dizendo, peraí. Porque quando a gente conhece Jesus, é diferente. Então você pode não conhecer alguém da terra, mas você conhece Jesus, que é o grandão da Galileia. Aleluia. Jesus está vendo tudo. Oh, glória. É forcida. Jesus, ele vai agir. Por mais que você não esteja entendendo a maneira de Deus trabalhar. Porque, irmão, a Bíblia vai dizer que Jesus colocou Daniel na cova de leão. Mas era para que o nome do Senhor seja glorificado. E para que o novo decreto surgisse. Deus está permitindo, aleluia, para que muitas coisas, aleluia, escute e aconteça. Para que coração de pedra seja mudado por um coração de carne. Aleluia, para que portas que se fecharam se abram, mas de forma diferente. Aleluia, porque tudo, irmão, há um propósito. E quando eu fiz essa live aqui hoje de tarde, eu disse, olha, aleluia, Jesus está dizendo que Deus, ele quer fazer. Eu sei que você quer ouvir Deus falar. Mas Jesus falou, bradou aqui nessa tarde e disse, meu filho, eu quero fazer. Porque o profeta Elias, ele queria ver Deus falar. Mas Deus estava fazendo e o profeta Elias estava dentro da caverna com medo. Aleluia, tu tá assim com medo lá pra você, se escondendo. Ora, bacamacé. Aleluia, dizendo, Senhor, não quero mais nada, não quero mais, Senhor, alaborque, me envolver mais com ninguém. Camandelé, barabá. Aí Deus está dizendo, saia da caverna. Porque tem horas que a gente, irmão, aleluia, a gente quer ficar dentro da caverna. A gente não quer conversar com ninguém, a gente não quer falar mais com ninguém, a gente não quer mais responder ninguém no WhatsApp. Aleluia, porque como ser humano você cansa. Mas Jesus estava dizendo, Elias, vem cá. Tu é profeta. E profeta que é profeta não fica na caverna, não. Aleluia, Jesus está ali dizendo, ei, aleluia, abra o coração para o que Jesus tem para a sua vida. Aleluia, Jesus está ali dizendo, abra o coração
Porque a Bíblia diz que nós seremos entregues ao sinédrio. Aleluia, todos os dias, aleluia, nós somos entregues à morte. Mas o Senhor tem te livrado, o Senhor tem estado contigo. E Ele vai fazer o impossível se tornar possível. Jesus está dizendo, levanta a tua cabeça. Aleluia, escute, Ele te chamou, Ele te escolheu. A Bíblia diz que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Aleluia, não era nem para você estar aqui, mas Jesus lhe trouxe. Aleluia, porque você disse que hoje à tarde você ia para acolá, você ia para ali, você ia para acolá. Mas Jesus parou tudo. E trouxe você aqui para ouvir isso nesta tarde. Mariana, se ajeita para você não cair. Jesus lhe trouxe aqui, nessa tarde, para lhe dizer que vai fazer. Labravassé. Para lhe dizer. Arabacamassé. Ei, terra. Que Ele vai agir. Porque o Deus que nós servimos. Aleluia, é um Deus, irmão, que nos entende. Porque tem gente que não lhe entende. Mas o Senhor está lhe dizendo que Ele lhe entende. Tem gente que lhe julga, lhe aponta. Aleluia, diz tanta reva, sério. Mas Deus é aquele que te justifica. É aquele que te fortalece. O Senhor está falando contigo nessa tarde. E tudo que você pediu a Deus vai chegar. Aleluia, não olha para a direita, nem olha para a esquerda. Por quê, irmão? Aleluia, porque tudo coopera para o bem daqueles que esperam. Daqueles que confiam. Então, se você está confiando, vai acontecer. Se você está esperando, vai acontecer. Deixa de chamar de besta, deixa de chamar de boba. Deixa de chamar disso, deixa de chamar daquilo. Mas o importante é o que os céus, Ele pensa de você. Aleluia. O importante é o que Deus pensa. Então se prepara, porque Deus está fortalecendo a tua alma nessa tarde. Aleluia. Não vai ser do jeito que você pediu, vai ser melhor. Você pediu a Deus de um jeito e Deus está dizendo que vai ser melhor. Você disse, Deus, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Deus está lhe dizendo, será melhor, filha. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então o Senhor está lhe dizendo que vai ser maior, vai ser melhor. Aleluia, porque às vezes a gente diz, Senhor, eu quero assim, eu quero isso. E o Senhor está dizendo, minha filha, será melhor. Aleluia, porque tem coisas que geram confusão, tem coisas que... Eu creio, Priscila Peixoto. Aleluia, eu creio. Tem coisas que geram raiva, tem coisas que geram briga e até morte. Oh, rabata. Ei, terra, por isso que o Senhor está dizendo, meu Deus. Oh, rabacamassé. Que é melhor o que Deus vai fazer. Porque se tivesse acontecido assim, nem vivo tu mais estava. Porque teve uma discussão, teve uma briga. Foi. Mas Jesus, ó, aleluia, ficou no meio e disse assim, estou livrando. Porque o que é para Deus fazer na sua vida, Ele vai fazer. Não importa como tenha sido a experiência que você tenha vivido. Porque muitas das vezes a gente se referencia na experiência que a gente passou.
E o Senhor está dizendo para você, não se referencie na experiência, mas se referencie, aleluia, naquilo que Jesus falou para você. É forte. Aquilo que Jesus falou para você é o que você deve se referenciar. Aleluia. Se Deus disse que vai fazer, se referencie nisso. Se Deus disse que vai libertar, se referencie. Porque a gente quer se referenciar na dor, na perda. A gente quer se referenciar, aleluia, no que aconteceu lá atrás. E Deus quer que você se referencie no que Deus lhe disse. No que Deus falou. Porque experiências são, aleluia, foram necessárias para hoje você chegar aqui nessa tarde. Experiências foram necessárias para hoje você dizer, Deus, aleluia, agora eu posso entender que se eu não passasse por aquilo, eu não estaria tão forte como hoje. Porque muitas das vezes a gente se referencia no que passou, no que aconteceu, no que sofremos. E Jesus está lhe dizendo, se referencie naquilo que Jesus falou. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior e melhor do que a da primeira. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior e melhor do que a da primeira. Aleluia. Então, tudo aquilo que você tem vivido foi somente para Deus lhe dizer que vai agir. Deus, eu estou presente, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Miriam, vai estender a tua mão, Pai, na vida da tua serva, na vizinha da tua filha, Pai, saúde. Chega repreendendo todo o mal, Senhor, cobre com teu sangue. Livra, Labravassé, de todo o mal. Deus, o Senhor pode agir, o Senhor pode fazer. Deus chega, Pai, colocando tudo no lugar. Labravassé. Porque Deus, o Senhor, está colocando tudo no lugar. Deus vai dando vitória. Oh, Rabahassé. Vai agindo. Aleluia. Coloca, Deus, tudo no lugar, porque o Senhor está colocando tudo no lugar. Deus, o Senhor está repreendendo ataques espirituais. Senhor, repreende, remédio. E dá vitória, porque tu és aquele que dá vitória. Deus, tu és aquele, meu Pai, que diz para a tua serva que ela não vai perder mais nada. Em nome de Jesus, sela a vitória dela. Porque o Senhor está selando a tua vitória. E o Senhor está dizendo, não é tempo mais de perder, mas é tempo de ganhar. Não é tempo mais de sofrer, mas é tempo de ganhar. Porque Deus está, Deus está dizendo que é tempo de ganhar. Deus, eu te apresento o Silvestre, receba, viu, Miriam, a tua vitória. Deus, eu te apresento o Silvestre, dá vitória a teu servo. Faz a obra na vida dele. Porque, Pai, eu vejo uma direção. Obrigado, Mariana. Eu pergunto, Deus, que direção é essa? E o Senhor está dizendo, alguém tem tentado fazer você perder o equilíbrio. Mas o Senhor está dizendo, tenho te dado equilíbrio. Tenho te dado estratégia. Porque através da tua vida, eu desfaço as obras do diabo. Deus abençoe teu filho, Pai. Repreende toda a ferramenta contra a vida do teu servo, contra o lado dele, contra a saúde. Arranca, Deus, todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, aquilo que está fechado vai abrindo nessa tarde. E dá vitória. Porque tu és o Deus, ó Pai, que vai tratar e que vai fazer. E vai tratar com um arrogante.
Deus, em nome de Jesus, dá vitória, porque o Senhor vai tratar com alguém que é arrogante. Deus está dizendo, eu vou tratar. Labra camachu, da camarraça. Sou Deus que faça assim na terra. Sou Deus que abro e te dou vitória, meu Deus. Eu vejo uma cachoeira. Aleluia. Deus está mandando te dizer que Deus está derramando sobre a tua vida um Shekinah. Deus está derramando sobre a tua vida um maná. Deus está derramando sobre a tua vida a providência. Oh, Rabacamassé. E Deus está dizendo, não se cala. O Senhor está dizendo, não se cala. Deus, eu te apresento, aleluia, Remile, seu mar, que visita a gestação. Deus vai estendendo a tua mão, vai livrando, vai abençoando. Deus vai fazendo a obra. Vai guardando, vai protegendo. Deus, cobre com teu sangue. Repreende para as palavras de maldição. Repreende as palavras de maldição, porque o Senhor está repreendendo. Repreende a inveja, Deus. Cobre com teu sangue, Deus. Livra, porque o Senhor está repreendendo a inveja. O Senhor está repreendendo a inveja, meu Deus. Dá livramento e dá vitória. E dá uma gestação abençoada. Chega repreendendo todo mal. Em nome, aleluia, de Jesus Cristo. Nosso Deus está aqui, irmãos. E Daniel saiu de lá, por quê? Porque ele não se desesperou. Aleluia, não se desespere. Porque quem tem Jesus, irmão, tem tudo. Aleluia. E se Jesus fez a promessa, ele, aleluia, ele, irmão, nosso Senhor, se responsabiliza em cumprir. Deus, eu te apresento Pereira, cobre com teu sangue da vitória. Deus, tu és o Deus que vai fazer, porque o Senhor, aleluia, é o Deus que faz. É o Deus que está colocando mesmo sem ele ter. É o Deus que está, dando mesmo sem ter. O Senhor está dizendo, mesmo sem plantar, Deus está dando. Mesmo sem ter, Deus está dando. Porque o Senhor é aquele que chega, é aquele que faz. E o Senhor está dizendo, tem dupla honra chegando para a tua vida. O Senhor está dizendo que ele tem visto a tua aflição. E o Senhor está dizendo, é no meio, não é do lado, não. É no meio que o Senhor vai te colocar. Para que haja reconhecimento dos céus e da terra, porque há um reconhecimento do céu para ser confirmação na terra. E o Senhor está dizendo, ainda que alguém da terra não queira, se posicione contra, haverá um reconhecimento, porque o Senhor é aquele que dá vitória, meu Deus. O Senhor está aqui, irmãos. Eu sinto a presença. Deus visita, Senhor, nas tuas mãos. Filho Jackson, Senhor. Vai estender a tua mão. Visita. Dá vitória. Faz a obra, Pai, nesta tarde. Porque tu és aquele que chega, tu és aquele que dá vitória, tu és aquele que faz. Vai livrando, vai repreendendo, vai cobrindo com teu sangue. Vai abençoando. Vai dando vitória, em nome, Deus, de Jesus Cristo. Aleluia, protege, guarda e livra. Em nome, aleluia, de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus está tirando um peso muito grande. Aleluia, o inimigo tem tentado de todas as maneiras. Aleluia, sabe gozar o Senhor, querer gozar o Senhor, atingir. Aleluia, o Senhor está colocando por terra. Aleluia, o Senhor está colocando por terra. Porque livramentos Deus tem dado lá para você. Deus está colocando por terra. Aleluia, eu vejo o nome dele num papel e Deus está dizendo, eu estou arrancando de um lugar. Lá para Camassé. Porque o Senhor está dizendo assim, é meu. O diabo não toca. O Senhor está dizendo, é do Senhor.
Arabacamassundai. Abençoa, Pai. Repreende todo mal. Joga por terra, Deus, todo olhar altivo. Todo pensamento, aleluia, contrário. Joga por terra e dá vitória. Em nome de Jesus. Irmão, Deus está aqui. Aleluia. Então, grande foi a batalha para você não entrar aqui na live. Quando eu terminei, irmão, a live ontem, aleluia, no TikTok. Aleluia, grande foi a guerra espiritual. Aleluia, porque é uma guerra espiritual, irmão, para que a live não seja feita. Aleluia, mas o Senhor, irmão, está, aleluia, irmão, pelejando por você. Deus está guerreando por você. Aleluia, e eu só fui dormir de manhã. Aleluia, sabe por quê, irmão? Aleluia, porque quando Jesus, aleluia, obrigado, ombreiro, tem algo comigo e com você, o diabo se levanta. Andele barabás. Rabacamassé. Mas Deus é aquele que corta o laço, ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo e nos diz: aquietai-vos. Aleluia. O inimigo tem alabravacé, tem raiva de você. Por quê? Porque você é importante, é especial para o Senhor. Aleluia. Jesus, ele tem algo contigo diferente. Aleluia. Por isso que você é tão atacado na sua vida sentimental, é tão atacado na sua vida financeira. Você, alabravacé, é tão atacada. Porque Jesus tem algo contigo. E o Senhor está dizendo: não olha para trás. Aleluia, não olha para trás, olha para o Senhor. Aleluia, porque tem horas que você quer olhar para trás. E o Senhor está fortalecendo vidas aqui. O Senhor está quebrando, aleluia, quebrando arcos e dando vitória. Ivana, Deus está contigo, Ivana. Aleluia, Deus está, alabravacé, Deus está contigo. E o Senhor, aleluia, está mandando te dizer, Ivana, que Ele está agindo. Aleluia, somente, aleluia, descansa. Porque Deus está agindo. Então, irmão, o Senhor, Ele sabe como agir. Deus, Ele sabe como agir. Assim como Deus agiu na vida de Daniel, Ele vai agir também na tua vida. Aleluia. Deus levou Daniel, porque muitas das vezes você diz assim: Senhor, porque eu? É porque você é diferente. Aleluia. Você é diferente, terra. Aleluia. Você tem coragem, você tem alabravacé. E por isso que Jesus te chamou, Fábio Silva. Eu vejo, Fábio Silva, um anel na tua mão, no teu dedo. E o Senhor manda te dizer que Deus está te dando um livramento, viu? Aleluia, porque o Senhor está prestes a fazer algo na tua vida. Mas o Senhor está te tirando do meu de algumas pessoas. Jesus está dizendo que tu és Daniel. Jesus te escolheu, não foi tu que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele tem contigo uma obra. Deus está dizendo: eu te escolhi, moço, na terra. Labracamassé. E o Senhor está te levantando de modo diferente. O Senhor está repreendendo decamassé. Rabarabaravassou. Aleluia. Toda ferramenta contra a tua vida, Pai Senhor, Cleciane, mulher de Deus. E o Senhor está mandando te dizer que um novo tempo está chegando para a tua vida. O Senhor está dizendo que o novo tempo está chegando na tua vida. Obrigado. Mas o Senhor está dizendo: parade e vede o livramento. Porque tu tem andado disperso, Dério. Rebicamandele baravassou.
Deus está dizendo, desce, desce depressa. Vai ser Juliane. Desce depressa. Meu Deus. Porque o Senhor, Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Deus já está presente. Priscila Peixoto, abençoa a tua serva. Obrigado. Faz a obra na vida da tua filha, age por ela. Repreende todo o mal, Deus. Visita, Senhor. Nalda, Deus, que está lá na UTI. Senhor, vai visitando, vai estendendo a tua mão. Chega, Jesus, operando, porque o Senhor é poderoso. Deus, para fazer o milagre. Deus, o Senhor é poderoso. Para fazer a obra. Chega, Deus. Operando, Jesus, nessa tarde. Porque Tu és o Deus que visita, Pai, UTI. Tu és o Deus, ó Pai, que vai confundir os médicos. Arabacamassé. Tu és o Deus, ó Pai, que vai... Aleluia. Confundir os médicos. Em nome, aleluia, de Jesus Cristo. Deus vai confundir, viu? Aleluia. Os médicos. Aleluia. Então Deus, Ele tem os seus meios e suas formas de trabalhar. O segredo, irmão, é a gente nunca desistir. O segredo é a gente continuar. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, aleluia, que Ele segura pela nossa mão e nos diz não tema. Aleluia. Jesus está segurando pela tua mão e está te dizendo não tema. Aleluia. No capítulo de Salmos, aleluia, 91, vai dizer que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não vai ser atingido. No livro de Isaías, capítulo 40, aleluia, 43, vai dizer, se passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passar pelas águas, as águas não vai te submergir. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 18, vai dizer que havia uma mulher que estava ali, aleluia, na porta de um juiz, dizendo, julga a minha causa. Então Deus é aquele que está fazendo, mesmo que você não esteja vendo. Aleluia. Deus está operando, mesmo que você não esteja entendendo. Porque Deus, Ele pega, aleluia, irmão, sabe? As coisas que não são para confundir as que são. Quem diria que Ana ia ser mãe? Ela era estéril. Mas Jesus, irmão, Ele quis que assim acontecesse. Então Deus quer que você, seja honrado. Deus quer que você seja honrada. Aleluia. Quem diria que Abraão, na terra de Canaã, pensa numa terra seca, era Canaã. Mas foi lá que ele prosperou, foi lá que ele cresceu. Foi lá que Jesus honrou ele. Aleluia. Será num lugar improvável, onde ninguém dá nada, onde ninguém quer ir. Que Jesus vai fazer na sua vida. Talvez você esteja aí nesse lugar dizendo, Jesus, o que está acontecendo? Mas o Senhor está dizendo, escute, tu vai frutificar, tu vai crescer. Aleluia. Deus, Ele permitiu tal situação para que, aleluia, para que você veja a luta de modo diferente. Para que você veja que Deus, Ele pega, aleluia, a situação e transforma. Então se prepara. Porque Jesus está transformando essa situação. O tempo de Deus está chegando para a tua vida. E quem te deixou, quem se afastou, vai se arrepender. Aleluia. Por quê? Porque vai querer estar perto de você e não vai poder. Deus está pondo limite nessa situação. Você apresentou algo a Deus e Deus está dizendo que vai fazer. Você apresentou uma situação a Deus e Deus está lhe dizendo que Ele vai fazer. Aleluia, porque o Deus que nós servimos, irmão, aleluia, é o Deus que ouve a oração. Eu sei que nos dias de hoje, aleluia, a igreja do Senhor está diferente. Nos tempos de hoje, a igreja do Senhor está diferente.
Mas o Senhor está dizendo que você, aleluia, escutem, você tem a essência. Aleluia, você tem a essência de Deus. Então, por mais que alguém tenha mudado, que a igreja, aleluia, irmão, tenha mudado, mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Na minha e na tua vida. Aleluia. Então, quando Deus quer fazer, irmão, aleluia, Ele não precisa da lógica. Ele simplesmente faz. Ele não precisa da lógica também, para Deus fazer. Aleluia. Jesus vai fazendo sobrenatural na tua vida. Deus abençoa, Pai. Senhor, porque Pai, a tua filha tem alabravacé. A tua filha tem decamandeleborg. Remidelebaravacé. Tem pedido ao Senhor. E o Senhor, Deus está dizendo para a tua serva que o Senhor vai fazer. Porque a tua filha tem clamado. Viu, Tamires? E o Senhor manda dizer, aguarda. Aleluia, porque vai chegar uma ligação. E tu vai se alegrar. Amém? Então que Deus abençoe, irmão, cada um de vocês nessa tarde.